Aquário, existe algo dentro de você que já começou a se mover. Não é algo que se vê com facilidade, não é algo que se explica com palavras simples, mas está lá. É como uma corrente subterrânea que atravessa a Terra durante o inverno, invisível aos olhos, mas carregando dentro de si toda a força necessária para fazer brotar o que ainda não nasceu. Você, que carrega a marca de Aquário, sabe bem o que significa sentir algo profundo sem conseguir dar nome. Sabe o que é olhar para o horizonte e pressentir que existe um caminho diferente, mesmo quando tudo ao redor parece estático. Hoje, neste momento, algo dentro de você está prestes a se redefinir, e os próximos movimentos que vamos revelar podem ser exatamente o mapa que você precisa para entender o que está acontecendo nas camadas mais profundas da sua existência. Movimento 1. O silêncio que antecede a transformação verdadeira. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é preparação. É como aquele instante antes do amanhecer, quando o céu ainda está escuro, mas já existe uma claridade sutil que começa a atingir o horizonte de tons que nenhum pintor conseguiria reproduzir. Você, Aquário, está entrando nesse tipo de silêncio agora. Não é a ausência de movimento, é a concentração de toda a energia que precede uma mudança real. As árvores mais antigas da floresta passam por períodos assim. Durante meses, parecem adormecidas, sem folhas, sem flores, sem qualquer sinal de vida visível. Mas debaixo da casca, a seiva está se reorganizando, encontrando novos caminhos, preparando-se para uma explosão de vitalidade que vai surpreender até quem já conhece seus ciclos. O mesmo está acontecendo dentro de você neste exato momento. As conversas que parecem não levar a lugar nenhum, os pensamentos que surgem na madrugada sem explicação, aquela inquietação que não se acalma com nenhuma distração, tudo isso são sinais de que algo muito maior está se formando. Não tente apressar esse processo. A natureza nunca tem pressa, e mesmo assim, tudo floresce no momento exato. Esse silêncio que você está vivendo não é estagnação, é o som da sua próxima versão sendo construída nas fundações mais profundas do seu ser. Permita-se habitar esse espaço sem medo. Permita-se estar nesse lugar entre o que foi e o que ainda será, porque é exatamente aqui que a verdadeira transformação começa a ganhar forma. As raízes mais fortes são aquelas que crescem na escuridão, sem testemunhas, sem aplausos, apenas com a certeza silenciosa de que estão se dirigindo para onde a água está. E você, Aquário, está encontrando a sua água agora. Movimento 2. A coragem de abandonar o que já não serve. Há uma diferença enorme entre perder algo e escolher soltar. Quando perdemos, sentimos que algo nos foi tirado. Quando soltamos, é um ato de poder. É como a águia que, ao atingir certa idade, se retira para o topo da montanha mais alta e arranca as próprias penas velhas, uma por uma, para que novas possam crescer. Não é um processo fácil, é doloroso, é solitário, é incompreensível para quem observa de fora. Mas é absolutamente necessário para que ela volte a voar com a força que lhe é própria. Você, Aquário, está sendo chamado a fazer algo parecido neste momento da sua vida. Existem hábitos que já cumpriram seu papel. Crenças que já não refletem quem você está se tornando, relações que já entregaram tudo o que tinham para entregar. Não se trata de ingratidão. Trata-se de honestidade profunda consigo mesmo. A floresta precisa do fogo controlado para se renovar. As sementes de certas árvores só germinam depois de passarem pelo calor das chamas. Aquilo que parece destruição é, na verdade, o mecanismo mais antigo de renovação que a natureza conhece. O medo de soltar é compreensível, mas a dor de segurar o que já morreu é infinitamente maior. Observe as folhas no outono. Elas não resistem ao vento, elas se entregam com uma elegância silenciosa, confiando que a árvore sabe o que está fazendo. E a árvore sabe. Sempre soube. Cada folha que cai é um espaço que se abre para o novo. Cada apego que você dissolve é uma porta que se abre para algo que ainda não consegue imaginar, mas que já está a caminho. A coragem que se pede de você agora não é a coragem dos grandes gestos, é a coragem quieta de quem olha para dentro e diz com firmeza: isso já não me pertence. Movimento 3. A reconstrução invisível da sua identidade. Quem você era há 5 anos já não existe. Quem você era há 1 ano já começou a se dissolver. E quem você será daqui a 6 meses está, neste exato momento, sendo moldado pelas decisões que você toma hoje, mesmo aquelas que parecem insignificantes. É como um rio que muda de curso lentamente, tão devagar que quem vive nas suas margens nem percebe, até que um dia olha e vê que a paisagem inteira se transformou. Aquário carrega dentro de si uma capacidade rara de se reinventar sem perder a essência. Enquanto outros signos precisam de grandes eventos para mudar, você muda por dentro primeiro, e o mundo exterior simplesmente segue o que já aconteceu no seu interior.
Essa reconstrução que está acontecendo agora não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre se tornar mais você. As camadas de expectativas alheias, de papéis assumidos por obrigação, de máscaras vestidas por proteção, tudo isso está se soltando como a casca de uma árvore que cresceu além do seu revestimento antigo. O carvalho não lamenta a casca que perde. Ele sabe que por baixo existe uma superfície nova, mais viva, mais conectada com o mundo ao redor. Você está vivendo esse processo agora, e talvez nem tenha percebido completamente. Os interesses que mudam, as pessoas que já não despertam a mesma curiosidade, os lugares que já não trazem o mesmo conforto, nada disso é perda. É o sinal mais claro de que a sua identidade está se expandindo para acomodar uma versão de você que é mais autêntica, mais alinhada, mais verdadeira. Confie nesse processo. A borboleta não escolhe o momento de sair do casulo, ela simplesmente sente que já não cabe ali dentro. E quando sai, descobre que o mundo inteiro estava esperando por ela. Movimento 4. O despertar da intuição como bússola principal. Existe uma voz dentro de você que fala mais baixo que todas as outras, mas que acerta mais do que qualquer análise racional poderia acertar. Essa voz é a sua intuição, e ela está ficando mais forte a cada dia que passa. Aquário tem uma relação única com a intuição. Não é o tipo de intuição que vem como um raio, é mais como a maré que sobe tão gradualmente que você só percebe quando olha para trás e vê que a água já cobriu toda a areia. Você sempre soube coisas que não conseguia explicar como sabia. Sempre sentiu direções antes de ver os caminhos. Sempre pressentiu mudanças antes que qualquer sinal externo as confirmasse. O que está acontecendo agora é que essa capacidade está se intensificando de uma forma que você nunca experimentou antes. É como se a névoa que cobria um vale inteiro começasse a se dissipar lentamente, revelando uma paisagem que sempre esteve ali, mas que você só conseguia entrever em fragmentos. Cada decisão que você toma guiado por essa voz interior fortalece o canal. Cada vez que você confia naquilo que sente, mesmo sem ter provas concretas, essa bússola interna se torna mais precisa. Os animais migratórios não precisam de mapas para atravessar continentes inteiros. Eles carregam dentro de si uma orientação que transcende qualquer tecnologia humana. Algo semelhante está despertando em você agora. Pare de pedir permissão ao mundo para confiar em si mesmo. Pare de buscar validação externa para aquilo que o seu interior já confirmou 1000 vezes. A sabedoria mais antiga que existe não está nos livros, está naquele instante de certeza que surge sem aviso, sem lógica aparente, sem explicação possível, e que depois se revela absolutamente certo. Você está sendo guiado por algo maior do que a sua mente consciente pode compreender. E a melhor coisa que pode fazer agora é parar de resistir e começar a seguir. Movimento 5. A dissolução dos medos que paralisam o avanço. O medo é como a geada que cobre o campo durante a noite. Parece permanente quando você a vê ao amanhecer, mas basta o primeiro raio de sol para que comece a derreter, revelando por baixo uma terra que nunca deixou de ser fértil. Aquário, os medos que você carrega neste momento não são tão sólidos quanto parecem. Muitos deles nem sequer são seus, são heranças de experiências antigas, alertas de um sistema de proteção que foi programado em circunstâncias que já não existem. É como um alarme que continua disparando numa casa que já foi reformada, onde as portas já foram reforçadas e as janelas já foram trocadas. O perigo que o alarme sinaliza já não está lá, mas o som continua ecoando como se estivesse. Observe seus medos com a mesma curiosidade com que observaria um animal selvagem à distância. Não tente lutar contra eles. Não tente fingir que não existem. Apenas observe. Quando você observa o medo sem reagir a ele, algo extraordinário acontece, ele começa a perder substância. Como a névoa da manhã que se dissolve quando o sol aquece o ar, os medos perdem sua forma quando expostos à luz da consciência. A montanha que parecia intransponível revela-se, vista de perto, uma série de pequenas colinas que podem ser atravessadas uma de cada vez. O oceano que parecia impossível de cruzar revela-se, quando você entra na água, surpreendentemente acolhedor. Cada medo que você dissolve liberta uma quantidade enorme de energia que estava sendo usada apenas para manter essa ilusão de perigo no lugar. Imagine quanta vitalidade está presa dentro dos seus medos neste momento. E imagine o que você poderia fazer com toda essa energia se ela fosse libertada. É exatamente isso que está começando a acontecer dentro de você agora. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 6.
A reconexão com a sua verdade mais profunda. Debaixo de todas as camadas que a vida foi depositando sobre você, debaixo das expectativas, das adaptações, das concessões feitas em nome da sobrevivência emocional, existe uma verdade que nunca mudou. É como a rocha-mãe que existe sob quilômetros de sedimentos. As camadas vêm e vão, depositadas pelo tempo e pelas circunstâncias, mas a rocha permanece. Intacta. Inabalável. Eterna. Você, Aquário, está sendo puxado de volta para essa verdade fundamental agora. Não é um movimento voluntário, é mais como a gravidade. Assim como a água sempre encontra o caminho de volta para o mar, não importa quantos obstáculos encontre pelo caminho, você está encontrando o caminho de volta para si mesmo. Essa reconexão pode se manifestar de formas inesperadas. Talvez um interesse antigo que ressurge sem explicação. Talvez uma clareza repentina sobre o que realmente importa. Talvez uma intolerância crescente com tudo aquilo que é superficial, falso ou desalinhado com quem você realmente é. Todas essas são manifestações do mesmo fenômeno, a sua essência reclamando o espaço que lhe pertence. As árvores que sobrevivem às tempestades mais violentas não são as mais rígidas, são aquelas cujas raízes estão mais profundamente conectadas com a terra. Quanto mais conectado você estiver com a sua verdade interior, mais resistente se torna diante de qualquer turbulência externa. Esse movimento de reconexão não exige esforço, exige rendição. Exige que você pare de tentar ser quem o mundo espera que seja e permita-se ser quem sempre foi. A flor do campo não tenta ser uma rosa de jardim. Ela simplesmente floresce com a beleza que lhe é própria, e é exatamente por isso que é tão extraordinária. Sua verdade não precisa ser construída. Ela precisa ser desenterrada. E o processo de escavação já começou. Movimento 7. A transformação das suas relações mais importantes. As relações na sua vida estão passando por uma reorganização silenciosa que vai se tornar cada vez mais evidente nas próximas semanas. É como um jardim que passou por uma poda necessária. No início, parece que perdeu volume, que ficou mais vazio, mas cada corte foi feito com precisão para permitir que as plantas mais saudáveis recebam mais luz, mais nutrientes, mais espaço para crescer com toda a sua força. Aquário, você está descobrindo que a qualidade das suas conexões importa infinitamente mais do que a quantidade. Uma única conversa genuína vale mais do que 1000 interações superficiais. Um único abraço verdadeiro carrega mais poder transformador do que anos de convivência por obrigação. As pessoas que permanecem na sua vida depois dessa reorganização não estão ali por acaso, estão ali porque existe algo real, algo autêntico, algo que transcende a conveniência e toca algo mais profundo. Observe como certos rios, quando mudam de curso, criam novos braços enquanto outros secam. Não há julgamento nesse processo, é simplesmente a água seguindo o caminho que a terra lhe oferece. Suas relações estão seguindo o mesmo princípio agora. Algumas conexões vão se fortalecer de maneiras que vão surpreender você. Pessoas que pareciam distantes podem se revelar aliados fundamentais nesta nova fase. Outras conexões, que pareciam inabaláveis, podem começar a mostrar fissuras que sempre existiram mas que você escolhia não ver. Não resista a esse processo. A natureza sabe o que está fazendo quando reorganiza o ecossistema. Cada mudança serve a um propósito maior que só se torna visível com o tempo. As relações que sobrevivem a essa fase de reorganização vão se tornar mais profundas, mais honestas, mais nutritivas do que qualquer coisa que você já experimentou antes. E os espaços que se abrirem vão ser preenchidos por conexões que estão alinhadas com quem você está se tornando, não com quem você costumava ser. Movimento 8. O resgate do seu poder pessoal perdido. Ao longo dos anos, você foi entregando pedaços do seu poder para pessoas, circunstâncias e crenças que não mereciam essa confiança. Foi como um rio caudaloso que foi sendo desviado, canal por canal, para irrigar terras alheias, até que o leito principal ficou tão reduzido que mal conseguia manter seu próprio fluxo. Aquário, esse poder está voltando para você agora. Não de uma vez só, mas de forma constante e irreversível, como a maré que sobe e não aceita mais recuar. Cada vez que você diz não ao que não ressoa, cada vez que estabelece um limite que deveria ter sido estabelecido há muito tempo, cada vez que escolhe a si mesmo sem culpa, um pedaço desse poder retorna ao seu centro. É como redirecionar a água de volta ao rio principal. O fluxo aumenta, a correnteza se fortalece, e tudo ao longo das margens começa a se beneficiar dessa abundância restaurada. Você não precisa lutar para recuperar esse poder. Você só precisa parar de entregá-lo. Observe o leão que descansa na savana. Ele não precisa rugir para que todos saibam que é poderoso. Sua presença é suficiente.
Sua calma transmite mais autoridade do que qualquer demonstração de força poderia transmitir. O mesmo se aplica a você agora. À medida que esse poder retorna, você vai perceber mudanças sutis mas significativas. A forma como as pessoas respondem a você vai mudar. As oportunidades que surgem vão ser diferentes. A sua própria energia vai se transformar, mais centrada, mais magnética, mais autossuficiente. Não é a arrogância. É o que acontece quando alguém finalmente ocupa o espaço que lhe pertence por direito. A árvore que cresce em toda a sua grandeza não pede desculpas pela sombra que projeta. Ela simplesmente é o que é, e o mundo inteiro se beneficia da sua presença plena. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 9. A aceitação do seu ritmo único. Existe uma pressão constante no mundo para que todos sigam o mesmo relógio, o mesmo calendário, o mesmo ritmo de vida. Mas a natureza nos mostra, a cada instante, que essa uniformidade é uma ilusão. O bambu cresce visivelmente a olho nu em questão de horas, enquanto o cedro leva séculos para atingir sua plenitude. Nenhum é melhor que o outro. Cada um segue o tempo que lhe é próprio, e ambos são extraordinários à sua maneira. Você, Aquário, tem um ritmo que é exclusivamente seu, e esse ritmo está pedindo para ser respeitado agora como nunca antes. Talvez você esteja se comparando com pessoas que parecem estar mais à frente. Talvez esteja se cobrando por não ter atingido certas metas no prazo que a sociedade determinou como aceitável. Mas observe, o rio que serpenteia pela planície não está atrasado em relação ao rio que desce a montanha em linha reta. Eles simplesmente percorrem caminhos diferentes, e ambos chegam ao oceano no momento certo. Seu tempo não é o tempo de ninguém. Suas estações não seguem o calendário de ninguém. E o fruto que amadurece no seu próprio ritmo é infinitamente mais saboroso do que aquele que foi forçado a amadurecer antes da hora. Aceitar o seu ritmo não é resignação, é sabedoria. É entender que cada fase da sua jornada tem um propósito que só se revela quando vivida completamente, sem pressa, sem atalhos, sem a ansiedade de chegar antes de estar verdadeiramente pronto. As estrelas não se apressam para brilhar. Elas passam bilhões de anos se formando nas profundezas do cosmos, e quando finalmente acendem, iluminam galáxias inteiras. O seu brilho também está se formando. E quando chegar o momento de iluminar, ninguém vai questionar o tempo que levou. Confie no seu processo. Confie no seu ritmo. Confie que a vida sabe exatamente o que está fazendo com você. Movimento 10. A descoberta de recursos internos que você não sabia que existiam. Dentro de você existem capacidades que nunca foram testadas, não porque não existam, mas porque nunca houve necessidade de ativá-las. É como uma semente que carrega dentro de si o código genético de uma árvore inteira, mas que precisa das condições certas para despertar todo esse potencial. O solo precisa estar preparado. A água precisa chegar. A temperatura precisa ser adequada. E então, algo que parecia inerte revela-se extraordinariamente vivo. Aquário. As circunstâncias da sua vida atual estão criando exatamente as condições necessárias para que recursos internos que estavam adormecidos comecem a despertar. Pode ser uma criatividade que você não sabia que possuía. Pode ser uma resiliência que surpreende até você mesmo. Pode ser uma clareza mental que corta através da confusão como um rio que encontra seu caminho entre as rochas, sem esforço aparente, mas com uma força imparável. Os diamantes não são criados em condições confortáveis. Eles precisam de pressão extrema e calor intenso para se transformar de simples carbono em algo de valor inestimável. As pérolas não nascem em águas tranquilas. Nascem da irritação, do desconforto, da resposta do organismo a algo que não deveria estar ali. Se você está passando por pressão agora, se está enfrentando situações que parecem além da sua capacidade, considere a possibilidade de que tudo isso é o mecanismo que está ativando recursos que sempre estiveram dentro de você, esperando exatamente este momento para se revelarem. Não subestime o que existe dentro de você. As raízes de uma árvore ocupam, debaixo da terra, um espaço pelo menos igual ao da copa que se vê acima. Tudo o que é visível em você, toda a sua força aparente, é apenas metade do que realmente existe. A outra metade está prestes a ser descoberta. E quando isso acontecer, você vai se perguntar como viveu tanto tempo sem saber que carregava tudo isso dentro de si. Movimento 11. A alquimia de transformar dor em direção. Cada dor que você viveu até agora não foi desperdício, foi investimento.
É como o adubo que a floresta cria a partir das folhas caídas, dos galhos partidos, de tudo aquilo que aparentemente morreu e se decompôs. Nada se perde. Tudo se transforma em nutriente para o que vem a seguir. Aquário, você está entrando numa fase em que todas as experiências difíceis da sua vida começam a fazer sentido, não como punição ou azar, mas como preparação deliberada para algo que só você poderia fazer. A ostra não escolhe o grão de areia que a irrita, mas escolhe o que fazer com ele. E o que ela faz é extraordinário, envolve aquilo que dói com camada após camada de algo precioso, até que o incômodo se transforma numa pérola. Você tem feito o mesmo durante toda a sua vida, talvez sem perceber. Cada decepção afinhou sua capacidade de discernimento. Cada rejeição fortaleceu sua autonomia. Cada perda aprofundou sua compreensão do que realmente tem valor. E agora, todo esse material acumulado está pronto para ser usado de uma forma completamente nova. O ferro bruto precisa passar pelo fogo para se tornar aço. A uva precisa ser esmagada para se tornar vinho. O trigo precisa ser moído para se tornar pão. Em cada caso, é a transformação que cria o valor, não a matéria-prima em si. Tudo aquilo que você viveu, as noites sem sono, as lágrimas engolidas, os recomeços exaustivos, tudo isso é a matéria-prima. E o processo de transformação está acontecendo agora, dentro de você, neste exato momento. Não fuja da sua dor. Não a negue. Não a esconda. Olhe para ela com respeito e diga: você me trouxe até aqui. Agora eu sei para onde ir. Porque é exatamente isso que está acontecendo. A dor está se convertendo em direção. E essa direção está apontando para algo muito maior do que você imagina. Movimento 12. O compromisso sagrado com a sua própria evolução. Este é o movimento mais importante de todos. Porque sem ele, todos os outros perdem sentido. É o momento em que você para de esperar que a mudança venha de fora e assume, com toda a fibra do seu ser, a responsabilidade pela sua própria transformação. É como a semente que finalmente decide romper a casca. Ninguém pode fazer isso por ela. Nenhuma chuva, nenhum sol, nenhum solo fértil pode substituir aquele momento interno em que a semente diz: agora. Aquário, esse momento é agora para você. Não o amanhã. Não na próxima semana. Não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora. Porque as circunstâncias perfeitas não existem. O que existe é a decisão de começar com o que você tem, onde você está, como você é. A águia não espera que o vento seja favorável para voar. Ela abre as asas e usa qualquer corrente de ar disponível para se elevar. O salmão não espera que o rio pare de fluir contra ele para subir. Ele nada contra a corrente porque sabe que o destino que o espera rio acima vale cada grama de esforço. A natureza inteira é um testemunho vivo de que a evolução não é opcional, é a única direção que faz sentido. Tudo o que para de evoluir começa a decair. Tudo o que resiste à mudança é eventualmente superado por ela. Mas tudo o que abraça a transformação com coragem e consciência torna-se parte de algo maior, mais bonito, mais significativo do que qualquer coisa que pudesse ter sido antes. Você já passou pelo silêncio que antecede a mudança. Já encontrou a coragem de soltar o que precisava ser solto. Já reconectou-se com a sua verdade, reconstruiu a sua identidade, resgatou o seu poder. Todos esses movimentos o trouxeram até aqui, até este ponto onde a única coisa que falta é a sua decisão. Não uma decisão da mente, uma decisão da alma. Aquela que vem de um lugar tão profundo que, uma vez tomada, reorganiza tudo ao seu redor sem que você precise fazer mais nada além de seguir o que já sabe ser verdadeiro. Aquário, tudo o que foi dito aqui não são apenas palavras. São reflexos de movimentos reais que estão acontecendo dentro de você neste momento. Cada um dos 12 movimentos que exploramos é uma parte do mapa que a sua alma está desenhando para esta nova fase da sua vida. O silêncio está se transformando em clareza. O medo está se dissolvendo em coragem. A dor está se convertendo em direção. E o poder que sempre foi seu está voltando para o centro onde sempre deveria ter estado. O que você faz com tudo isso a partir de agora define não apenas os próximos meses, mas o restante da sua jornada. A montanha não se move até você, é você quem caminha até ela. E cada passo, por menor que pareça, é uma declaração silenciosa de que você escolheu a evolução em vez da estagnação. As estrelas que governam o seu signo estão alinhadas de uma forma que não se repetirá tão cedo. A janela está aberta. A corrente está favorável. E tudo na natureza conspira para que este seja o momento em que você finalmente diz sim ao que a vida está oferecendo. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.